Estoicismo. Como parar de ser dominado pela sua mente? Como controlar a sua mente e seus pensamentos? Saiba por onde começar. Será que controlar a sua mente é possível? Sim, é possível. E na verdade existem algumas técnicas que possibilitam e facilitam esse controle. E é sobre isso que o vídeo de hoje vai abordar. Por onde começar para controlar a sua mente? Como funcionam os nossos pensamentos? Na realidade, hoje em dia, a maioria das pessoas que ainda não possuem conhecimento sobre a mente acabam permitindo que seus sentimentos sejam influenciados por pensamentos que nem sempre são os que gostariam de ter. Nem sempre temos pensamentos positivos, felizes, porém muitas vezes temos pensamentos negativos e tristes. E como fazer exatamente para alterar esses pensamentos negativos e substituí-los por pensamentos positivos? Logo que esses pensamentos chegam em nossas mentes, nós já sentimos quase que imediatamente que esse pensamento trouxe um comando, e na maioria das vezes nós permitimos que os sentimentos tomem conta de nós. Porém, nós temos a capacidade de controlar a mente e de controlar o que a mente impulsiona e proporciona dentro do nosso processo mental, do mundo maravilhoso que chamamos de mente, onde tem bilhões de neurônios produzindo sensações e emoções através de sinapses. Conhecer como controlar esses sentimentos e pensamentos vai ajudá-los a ter um pouco mais de controle da sua mente, e a partir de algumas informações que vamos trazer aqui. A linguagem do sucesso e o seu poder de controlar os pensamentos. É muito comum as pessoas dizerem, mas eu tenho uns pensamentos às vezes, eu não consigo deixar de pensar naquilo. Os meus pensamentos começam e logo em seguida controlam a minha mente. Algumas formas que temos de controlar a mente é através do controle do processo mental, que há pouco tempo atrás se falava muito sobre o controle mental, acontece a partir de um pensamento que gera um sentimento, que gera um comportamento, que gera um resultado. A programação neurolinguística trouxe a informação de que o pensamento é incontrolável enquanto pensamento mental. Isso porque ele é conduzido por linhas de pensamentos, ou seja, eu posso estar assistindo um vídeo, uma televisão e estar pensando coisas negativas em relação àquilo. Bem como eu posso assistir uma cena específica na rua ou em qualquer lugar, ou alguém me dizer algo e eu ter pensamentos em relação àquilo. Ou ainda eu posso lembrar de algo que aconteceu no meu passado e ter algum tipo de pensamento que talvez possa ser negativo e não exatamente como eu gostaria que ele fosse. Então, dessa maneira, podemos ver que os pensamentos vêm em nossa mente e não têm um controle específico em relação à chegada deles. Agora, depois que eles chegam, nós temos a possibilidade de mudá-los. Pensamentos negativos e sua influência em nosso dia a dia. O ser humano é treinado para ter um desgaste da sua mente, para acumular lixo mental, ou seja, diariamente pensamos coisas negativas e guardamos esses pensamentos negativos em nossas mentes. Mas não produzimos a limpeza, a higiene mental. Dessa maneira ficamos acumulando esse lixo formado por pensamentos negativos em nossas mentes. E o mais interessante é que nós geralmente potencializamos isso. A grande maioria das pessoas ainda faz mais. Chega em casa e diz assim, fulano, hoje meu dia foi assim, e conta tudo negativamente o que aconteceu. O que na verdade elas fazem é memorizar negativamente os fatos que aconteceram em seu dia. E geralmente elas não querem contar o que aconteceu de bom. Elas não contam, nossa, hoje meu dia foi bom, foi positivo, nisso e naquilo. Não, elas na sua grande maioria querem contar o que aconteceu de negativo. Isso muito provavelmente porque ao longo de sua vida as pessoas aprendem que os outros dão muito mais atenção para as coisas negativas que ela conta do que para as coisas positivas. Faço uma pausa aqui para pedir que você contribua de uma forma bem simples. Se inscreva nesse canal, ative o sininho das notificações e deixe seu like ou um breve comentário, pois este vídeo foi feito para lhe ajudar a lhe tornar uma pessoa melhor e desta forma você nos incentiva a continuar nosso trabalho em prol de sua evolução. Mas como controlar sua mente? Na verdade, há técnicas e práticas que nos treinam, que treinam nossa mente para que possamos mudar nossos pensamentos e, por consequência, nossos sentimentos, comportamentos e resultados. Veja alguns exemplos a seguir. Mude sua linguagem. Uma das formas de melhorar isso é mudar os pensamentos através das palavras. Substitua as palavras negativas por expressões mais positivas. Fazendo isso, você traz a linguagem que compõe o negativo, mudando para um novo entendimento mental. Por exemplo, ao invés de dizer a palavra difícil, mude para pouco fácil. Isso porque quando você diz pouco fácil, a mente não consegue mensurar a quantidade.
ao mesmo tempo que a mente entende o objeto da frase, que é o fácil. O difícil fará com que a mente busque no passado algo que tenha significado de difícil para ela, e isso pode significar impossível, por exemplo. Então logo a mente entende que o que você disse era difícil, virou impossível e não tem condições de ser feito. E assim, sem perceber, ao dizer difícil, você se convenceu de que nunca será capaz de fazer aquilo. Se ao invés disso você muda sua forma de falar, já iniciou uma inversão de linguagem dentro do seu processo mental. Se eu digo pouco fácil, fica fácil, e ao me comunicar com o meu consciente, o sentimento é de facilidade. Então logo é fácil e sou perfeitamente capaz de fazer aquilo. Depois do processo mental vem um comportamento, e qual comportamento terei ao mudar minha linguagem? Sim, o de facilidade, e na sequência eu tenho um resultado positivo. Então, só de mudar meus pensamentos, eu mudo os meus sentimentos, meus comportamentos e meus resultados. Controle emocional. A segunda forma de controlar sua mente é através do controle emocional. Nós temos 4 emoções: raiva, tristeza, medo e alegria. A raiva, por exemplo, é uma energia poderosíssima, pode ser uma aliada para conquistar o que se quer. As pessoas às vezes dizem que não querem sentir raiva, e aí elas ficam frágeis. Isso porque a raiva é uma energia que, quando nós não usamos ela a nosso favor, na realidade nós estamos anulando dentro de nós o guerreiro, o tigre, o persistente, o perseverante, porque a raiva tem essa função. A função da raiva é impulsionar as ações, como por exemplo ter coragem. Então muitas pessoas não usam a raiva porque entendem ela como algo agressivo, e na verdade, quando falamos de raiva no positivo, estamos falando de capacidade de fazer o que tem de ser feito, bem como de muitas vezes, por não sentir raiva, as pessoas deixam de persistir, de perseverar. Outro sentimento é o medo. O medo é um protetor para nós. Pessoas que não têm respeito pelo medo podem morrer pela ausência dele. Porém, obviamente, o medo com excesso anula, tranca, barra. Então, o controle do medo também é importante. Assim como, obviamente, a alegria e a tristeza também. Ou seja, controlar as emoções é perceber onde e quando eu posso usá-las a meu favor, é equilibrá-las. E assim perceber que o controle das emoções também é muito importante para que eu controle a minha mente. E assim comece a limpar esse lixo mental que se acumula diariamente. Agradecemos por nos prestigiarem, um grande abraço e até nosso próximo vídeo.